Glória a Deus. Temos a presença da irmã Jane e Albertinho, né? Lá de Horizonte, que estão conosco. Deus abençoe vocês, viu? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus. E o tema dessa mensagem será bem rápida, tá? Até porque o culto todo, os irmãos já devem ter percebido de há muito, que o culto todo é uma mensagem de Deus para nossas vidas. Na hora que a gente entra, um irmão que fala com a gente, é uma oração que a gente faz, é uma oração que a gente escuta um irmão fazendo, é um cântico que fala muito ao nosso coração. Então, a cada momento é uma mensagem de Deus. O culto se constrói por várias formas de Deus estar falando também a nossa vida. Assim como nós viemos aqui para dedicar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, nós somos muito recompensados porque Ele fica o tempo todo trazendo uma palavra para nós, né? E nós vamos meditar nesta noite, o tema é 10 lições para o dia de hoje. Eu não quis colocar 10 lições para o ano de 2021, porque fica muito clichê, certo? Já é uma coisa muito batida. Esse ano, e a gente tem que aprender uma coisa muito importante nas nossas vidas, e eu já aprendi isso. E às vezes a gente acaba esquecendo, mas aqui e acolá a gente lembra que quando a gente vai fazer alguma coisa, e tem até um ditadozinho que diz: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, tá? Então, a cabeça da gente, a mente da gente, quando nós decidimos fazer algo, a gente tem que fazer de imediato, não é assim? Nós não podemos deixar para amanhã. Essa coisa de deixar tudo para segunda-feira não funciona, a gente sabe disso. Pode até funcionar na primeira segunda-feira, depois para. Porque nós temos essa questão do auto-engano. Existe um sistema nosso, eu não vou falar sobre isso, viu? Mas só para dar uma introdução, o nosso cérebro, ele já vem com algumas programações estabelecidas, né? Ele já vem com algumas programações existentes. Uma delas nos programa a dormir. Todo mundo tem que dormir. A gente dorme todo dia, tá? Se a gente não dormir, nós somos prejudicados. Então, isso já é uma programação do cérebro. Também é uma programação do cérebro o sexo. Por quê? Porque a procriação, ela só acontece por causa do sexo, né? A outra é a alimentação. Todos nós precisamos comer. Então, entre outras coisas, temos isto aí, 3 situações básicas, fundamentais, que estão presentes na vida do ser humano. E isso está lá no cérebro. Agora, ele está acostumado com isso, né? Então, isso para ele, e nós estamos fazendo isso, chama-se zona de conforto. Quando é para a gente fazer aquilo que está fora, aí não é mais a zona de conforto, é desafio. E o cérebro, preste bem atenção, o cérebro não gosta de ser desafiado, ele não gosta de desafio. Tá? Quem é acostumado a acordar às 7 horas da manhã, se você se desafiar a acordar às 5 horas da manhã, você vai ver um problema que você vai enfrentar com você mesmo, levantar da cama, né? Então, por isso que tudo que a gente vai fazer, seja para a nossa vida hoje, seja para a nossa vida espiritual, nós temos que começar agora, nesse momento, certo? Ou então ter começado ontem, mas como ontem já passou, temos que começar agora. E aí temos 10 lições para o dia de hoje, tá? Provérbios 1, de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência
aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Esses aqui são os 6 primeiros versículos do livro de Provérbios. E então nós vamos aqui às lições. E você vai dizendo se você está aprovado ou não, aí só com você mesmo, certo? Acima de 7, você já está aprovado. Não, mas aqui não é colégio, né? A gente tem que estar aprovado em todos, amém? Então note que a primeira lição que eu trago para a igreja, para nossas vidas, é a leitura da Bíblia diariamente. Ler a Bíblia. Ter contato com a Bíblia. Se familiarizar com a Bíblia. Eu me lembro que certa ocasião, um conhecido meu ainda não era pastor, hoje ele é pastor de uma grande igreja, não vou dizer o nome dele. E tem várias igrejas. Ele, de repente, foi fazer uma visita numa igreja e na escola dominical pediram para ele abrir a Bíblia. Quando ele abriu, caiu um bocado de traça no chão. Quer dizer, a Bíblia estava fechada há muito tempo. Há tanto tempo que foi criando traça, né? E ele disse, morri de vergonha, nunca mais acontece isso comigo. Mas pode acontecer com qualquer um de nós, que costuma deixar a Bíblia como um lugar de enfeite. A Bíblia fechada, meus queridos, ela não serve para nada. Ali, a Bíblia não é nem um livro para você usar como enfeite. A Bíblia aberta ao ar, ao vento, também não serve para nada. A Bíblia, ela exerce o seu poder quando ela é lida. Quando nós abrimos a Bíblia para ler. No Salmo que nós lemos, no versículo 2, Salmo 1, versículo 2, diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E onde está a lei do Senhor, senão na sua palavra, né? A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, ler a Bíblia diariamente deve ser um hábito que nós devemos aprender, que nós devemos cultivar, tá? Deve ser algo que se torne um procedimento normal em nossas vidas, a leitura da Bíblia. Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ela vai falar aos nossos corações. Nós não podemos ler a Bíblia para os outros. Nós temos que ler a Bíblia para nós mesmos. Ela ensina a nós. Então, a leitura da Bíblia é uma lição muito importante. É a primeira lição dessas que nós temos aqui, das 10, mas é de fundamental importância. Porque aquele que se apega à palavra de Deus, aquele que se fundamenta à palavra de Deus, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele está muito mais fortalecido para as adversidades que se apresentam, para as ciladas que se colocam. Então é necessário que nós venhamos estar lendo a palavra de Deus. Não significa dizer que se um dia na semana você esqueceu ou o tempo foi corrido, não leu, agora pronto, perdeu a salvação, perdeu tudo, perdeu a bênção. Não é isso. Mas o problema é que nós estamos deixando a Bíblia de lado. Nós não temos o hábito de ler. Nós não estamos ali com aquele coração disposto a aprender. Tem pessoas que já leram a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, tem pessoas que leram a Bíblia 30 vezes, não significa que ela vai parar de ler, porque sempre que ela lê a sua palavra, ela lê a palavra de Deus, ela vai encontrar uma lição para a sua vida, um despertar. Então, meus queridos, como lição, essa é a primeira que nós precisamos ter.
Porque na lei do Senhor, nós precisamos meditar dia e noite. A segunda, bem simples, aprenda diariamente. Todos os dias que o Senhor nosso Deus nos dá, é para que a gente venha aprender. Todos os dias nós aprendemos uma lição. Todos os dias que o Senhor nos dá, não é apenas para a gente passar esse dia, mas é para a gente crescer. É para que a gente medite, para que a gente analise. E quando estamos falando disso, é que todos os dias que o Senhor nos dá, nós podemos aprender algo novo com Ele, e nós podemos aprender algo novo para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, que nos traz o sustento. Tem pessoas que entram ano e saem ano e não aprendem nada, e quer que as coisas venham despencadas do céu, só se for meteoros. Porque nada vem do céu assim despencado para a gente para ser bom. É preciso que a gente aprenda, é preciso que a gente diariamente venha aprender algo para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso crescimento intelectual também, e principalmente aprender mais de Deus com as nossas vidas. Daniel 10:12, a palavra do Senhor diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Está com dificuldade no seu trabalho? Ore, busque a Deus. Ele abre as portas. É claro, se quer fazer um concurso e acha que orar vai resolver, está enganado. Tem que estudar bastante e orar bastante. Porque você vai aprender e vai ouvir a voz de Deus também para a sua vida. Então, aprenda diariamente. Aprenda com as situações adversas. Aprenda com os problemas. Aprenda com as lutas. Aprenda com as coisas que não deram certo. Às vezes nós passamos a ter uma vida de derrota para frente, porque algo que a gente tentou fazer não funcionou, pronto. Agora a vida está toda errada e eu sou um derrotado. Nós precisamos aprender com os erros, para que não venhamos cometê-los novamente. Então é um aprendizado constante. Aprenda diariamente. 3. Não ande pelo caminho dos tolos. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus é assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez quando a gente fala conselho dos ímpios, grande parte das pessoas diz: não, mas meu pai me ensinou assim, eu vou por esse caminho. Há uma questão interna nossa, que muitas vezes vem quando nós sabemos que tem algo que estão querendo que a gente faça errado, mas muitas pessoas, elas seguem os conselhos dos ímpios. Quantos jovens estão na igreja e chega no período de carnaval, os amigos ficam dizendo: rapaz, para com esse negócio de igreja, vamos para a folia, você vai ver como vai ser joia, vai ser bom demais. É um conselho de ímpio. E quantos vão, quantos jovens, quantos adolescentes e quantos adultos seguem conselhos de ímpios? Olha, parar para ouvir pessoas te aconselhar, pessoas que não têm o temor de Deus na sua vida, tome bastante cuidado,
Porque em suas palavras pode haver uma maquinação maligna para te tirar da presença de Deus. Então não ande no caminho dos tolos. Não imita a conduta de pecadores. Pecadores aqui não são pessoas que erram, como eu e você muitas vezes erramos. Nós não podemos dizer que não erramos, nós somos falhos. Mas pecadores são aqueles que têm o prazer de fazer a coisa errada. E nós muitas vezes achamos aquilo lindo. Eu fui jovem há pouco tempo, faz poucos dias que eu fui jovem. E eu me lembro dessas coisas, porque na escola, aqueles que eram ruins na escola, que maltratava professor, que era sempre suspenso, era a pessoa que a gente admirava e a gente queria imitar. Tem pessoas que hoje querem seguir líderes de bandos, de pessoas que são envolvidas com a bandidagem, e elas dizem: esse é meu ídolo. Quantos filhos de servos de Deus não estão aí porque estão imitando a conduta de pecadores? E às vezes nós imitamos a conduta de pecadores. Quando falamos aquele irmão ali lê a Bíblia todo dia, não, mas ler a Bíblia para quê, né? Eu prefiro estar fazendo isso, aquilo outro, mas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com crescimento. E assim, quantas e quantas vezes as pessoas estão imitando condutas de pessoas que têm prazer, que gostam do pecado. E aí a gente se espanta quando alguém da igreja gosta de ir nesse caminho de pessoas que têm prazer em pecar. Nem se assenta na roda dos que zombam. Se escondem, né? Por isso, não ande no caminho de tolos. Não estou falando em preconceito. Nós não temos que apontar erro de ninguém, nós não somos juízes, não estamos aqui para condenar ninguém. Mas não estamos aqui também para dar ouvido àqueles que não têm o temor do Senhor. Mas se der oportunidade, a gente vai lá e fala a palavra de Deus, né? A gente prega a palavra de Deus. E é muito fácil de você identificar isso. Onde você está? É um ambiente de ímpio, porque você precisa estar lá, porque trabalha? É. Você está demonstrando que Deus é na sua vida? Perfeito. Você está fazendo a coisa certa. O problema é que nos tornamos invisíveis como cristãos e nos tornamos visíveis como um pecador ou um zombador. E esse é o grande problema. Por isso nós precisamos aprender hoje a não andar no caminho de tolos. O quarto, tenha uma só palavra. Aquele que tem Cristo no seu coração não é pessoa de duas palavras não, viu? E se você me desculpe se eu falar algo que você não gostar. Mateus diz assim, Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Quando você disser assim, hoje eu vou para o culto, e começar a aparecer na televisão um filme que você gosta, e diz, não, vou deixar para ir no outro domingo, você já está comprometido. Porque o seu sim, a sua palavra, que deve ser uma só, ela deve ser um compromisso. Tudo que a gente fala gera um compromisso com Deus, um compromisso com os outros
E um compromisso com você mesmo. Quando você disser que vai fazer regime, faça. Porque a sua palavra deve ser uma só. Sim, sim. Você não se engane porque você está mentindo a si mesmo. Mentira é pecado. Então, tenha uma só palavra. Se você diz que vai fazer determinada coisa, faça. Se você contratou um serviço e depois você viu que esse serviço você contratou foi barato demais, faça porque você deu a sua palavra que ia fazer. Porque a nossa palavra deve ser uma só. E nós devemos ser conhecidos pela palavra que nós temos. Porque tem pessoas que é conhecida pela palavra que não tem. Eu conheço pessoas que o sujeito diz assim: ah, fulano ficou de vir, então vamos embora que ele não vem não. Já sabe que não vem, não tem palavra. E às vezes é na sua profissão. Tem gente que reclama porque não tem cliente, porque as coisas estão dando errado, e não faz uma reflexão que vê que ele tem se enganado e tem enganado os outros. E as coisas vão errado. Por isso, tenha uma só palavra. 5. Isso aqui é um problema sério para algumas pessoas. Não procure destaque. Não procure aparecer. Isso é uma coisa cruel. Eu sei que tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Isso em termos profissionais. Mas, na regra geral, nós não devemos buscar destaques, nós não devemos ser o centro de atenções. E às vezes me espanta que de uns 30 anos para cá, surgem-se pessoas, até nos púlpitos de igreja, que atraem para si toda a atenção, e Jesus Cristo nem precisa estar ali. Porque Ele é a pessoa. E vai de contramão a tudo aquilo que Jesus Cristo falou para nós. Então entenda, não procure destaque, não procure aparecer. Mateus 20, 26, 28. Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Essas mensagens, às vezes a gente pede, procura pular. Mas elas estão aí, é de Jesus Cristo. E ela é para nós que somos seus servos. E quem quiser, verso 27, quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O próprio Jesus Cristo não veio para ser servido. Ele veio para servir. Então, muitas vezes nós queremos um lugar de destaque. Se você for chamado para ir a uma obra de Deus, vá. E se onde você for só tiver um chão duro, frio, para dormir, durma. Porque tem gente que procura saber logo qual é o hotel e que tipo de cama tem para poder dormir. Não está fazendo a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus não pergunta, obedece. Não procure destaque. Lucas 14:8 diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Tem sido muitas vezes o nosso desejo de onde estarmos sermos destaque. Alguém tem que falar o nosso nome.
Porque se não falar, aquele lugar não merece que eu esteja lá, porque você quer ser honrado, você quer destaque. Mas isso é contramão da palavra de Deus, porque ela fala que nós devemos ser humildes, devemos ser até invisíveis na questão de reconhecimentos. Então a gente precisa aprender a não procurar destaque, não procurar aparecer, não procurar ser honrado, porque a honra maior e a melhor vem do alto. É essa que nós devemos aguardar, mas não honra de homens. 6. Fale menos. Eu sei que aqui os irmãos já falam um pouco, né? Acho que quem fala mais aqui sou eu, pelo visto. Provérbios 10:19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É aquela história, quando a gente vê alguém falando demais, ela vai falar algo que não deveria falar, porque está falando muito, não deixa nem os outros falar. Às vezes você anda com pessoa que você precisa, porque tem hora, é aquela história, tem peixe que precisa subir para respirar e voltar, né? Tem pessoas que tem hora que precisa dar uma parada para respirar. Nessa hora você tem uma vaguinha para falar alguma coisa. Se você titubear, ela volta a falar de novo. Tem gente que é assim, não para de falar o tempo todo. Então procure falar menos. Porque, segundo a palavra de Deus, as muitas palavras, o pecado está presente. E tem outra coisa. Provérbios 21:23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Porque às vezes a pessoa que fala demais, ela fala o que não deve, ela agride, ela faz pessoas sofrerem, ou acaba sofrendo também. Então, a gente tem que aprender com a palavra de Deus a falar somente o que é preciso falar. 7. Escute mais. O pessoal diz até aquele ditadozinho que diz: se fosse você falar mais e ouvir menos, você tinha 2 bocas e um ouvido, né? Mas se você tem 2 ouvidos e uma boca, é para você escutar mais e falar menos, né? O pessoal fala isso. Mas Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir. É uma coisa difícil que a gente é para ouvir, né? A gente não quer que os nossos ouvidos sejam alugados. Mas às vezes uma pessoa está precisando desabafar, colocar para fora algo que não está bem. Então seja pronto para ouvir. Quando ela começar a falar, não vá à frente dela. Deixe ela falar o que ela precisa falar e seja pronto para ouvir. Tardio para falar, que vai lá no primeiro, no anterior, no 6, tardio para falar e muito mais tardio para irar. O que a gente não consegue entender, quando a gente vê esse tardio no irar, é como que existe pessoas que conhecem a Jesus Cristo, têm raiva de outras pessoas. Não dá para entender, porque não cabe, gente, não cabe no conhecimento da palavra de Deus esse comportamento de estar com raiva, irado, revoltado com as pessoas, com quem quer que seja. Então, não faz parte da nossa natureza. Eu estava ouvindo alguns testemunhos do avivamento na Indonésia, né? E uma senhora, ela tinha um dom.
ela tinha um dom de reconciliar as pessoas, porque as pessoas ficavam com raiva das outras. E naquele relato ouvia a história de uma reconciliação de 2 pastores que há 12 anos não se falavam. Como é que isso pode acontecer? Então, escute mais. 8. Alegre-se e regozije-se. Seja uma pessoa alegre. Se tem alguém que tem motivo para sermos alegres, somos nós, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, aqui diz assim: alegre-se, regozije-se. 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o problema, alegre-se sempre. Seja uma pessoa alegre, porque a partir do momento em que você tem Cristo no seu coração, você sabe para onde vai. A gente sabe que o nosso tempo aqui é passageiro, é curto. Ele passa rápido demais. Então a palavra de Deus diz: alegre-se sempre. Porque em Cristo nós temos a certeza de para onde nós estamos indo. Então não importa, gente. A gente não tem que estar alegre só porque conseguiu um bom emprego, ou porque passou numa faculdade. Nós não podemos atribuir a nossa alegria apenas a coisas circunstanciais que nos advêm. Mas a palavra de Deus, ela está falando de uma alegria constante em nós, porque nós temos a certeza que o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos está conosco a todo instante. Não importa. Não importa que circunstância, problema, não importa se a gente tem enfermidade, não importa se essa enfermidade, ela está sinalizando que nós teremos pouco tempo de vida. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm enfermidades, que têm a sua vida curta, no entanto, nem um dia a tristeza inunda seu coração. Porque sabe a quem serve, ao Deus Todo-Poderoso. Isaías 61, 10 e 11 diz assim: e é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Então, temos todos os motivos para a alegria estar em nosso coração. Penúltimo, 9. Ser grato a todo tempo. A gratidão. A gratidão é um dos atributos que a gente pode dizer assim, mais maravilhosos numa pessoa. Quando nós encontramos uma pessoa grata. Por isso nós devemos ser gratos. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias que Ele nos dá. Nós devemos ser gratos por todos os momentos, por todas as circunstâncias. Nós devemos ser gratos ao que as pessoas nos fazem. Muitas vezes,
Alguém faz algo pela gente e a gente fica feliz, gosta, mas no outro dia ela não faz mais, ela não deixou de fazer, você fica com raiva dela. Você tem a memória curta, a memória fraca, esqueceu do bem que ela fez para você naquele momento certo. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos ter gratidão no coração. E uma pessoa grata é uma pessoa leve, é uma pessoa que tem a paz interior. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças. Sejam agradecidos. E por final, não poderia ser outro senão a 10ª, que é: entregue-se totalmente a Jesus Cristo. Uma lição muito boa para nós, viu? Entregue-se totalmente a Jesus Cristo. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E Gálatas 2:20, encerrando, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É muito maravilhoso. É extraordinário. Então essas são as 10 lições que nós temos aí para hoje. Aplique o seu coração, vai ser muito bom para você. E que você coloque Jesus totalmente na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.